Será possível empreender mesmo que não tenha dinheiro para adquirir os recursos necessários para fazer o que deseja? Essa foi uma pergunta que eu me fiz por muito tempo e depois de ler vários livros, fazer alguns cursos, eu obtive alguns conhecimentos que me permitiu iniciar algo mesmo que eu não estivesse o dinheiro e os recursos necessários. Eu vou compartilhar a história de um empreendedor conhecido como Neemias, citado na Bíblia, que mesmo sem ele ter os recursos que ele precisava, sem ter dinheiro, ele conseguiu dar a volta por cima e reconstruir toda uma cidade. Você vai entender principalmente o que ele fez para que ele obtesse êxito. Eu sou Albérico Jesus, sou consultor em marketing digital, tenho uma agência de marketing aqui em Guarapari e sou autor do livro Os Segredos do Marketing para ajudar pequenos e grandes empreendedores a divulgarem os seus negócios com mais eficiência. Neemias era um cara simples e tinha a função de copeiro, ele servia vinho para o rei na cidade de Suzã. Então a história deve ter acontecido há uns 2.400 anos, não sei exatamente. O Neemias estava em um determinado momento ali em Suzã e vindo algumas pessoas de Jerusalém, inclusive estava no meio ali o seu irmão. Então Neemias, em um diálogo, perguntou para o seu irmão como que estavam as pessoas de Jerusalém que haviam fugido do cativeiro. Então o irmão de Neemias falou que as pessoas que haviam escapado do cativeiro estavam em uma grande miséria, principalmente porque os muros da cidade tinham sido derrubados e as portas queimadas. Nesse momento, Neemias ficou muito triste, com um semblante muito abalado. Então Neemias começou a pedir a Deus em oração para que Deus livrasse aquelas pessoas daquela opressão, daquela tristeza, daquela pobreza que as pessoas estavam ali passando. Então Neemias começou a pedir a Deus em oração para que Deus livrasse aquelas pessoas daquele sofrimento que elas estavam enfrentando. Neemias, que era uma pessoa muito alegre, sempre demonstrava muita alegria e entusiasmo em tudo que ele fazia. Quando ele foi ali servir vinho para o rei havia percebido que algo estava errado e perguntou para ele o que estava acontecendo. Nesse momento, Neemias se encheu de medo por tudo que poderia acontecer, afinal ele estava diante do rei. Porém, Neemias ele obteve coragem, falou para o rei o que de fato estava acontecendo. E nesse momento ele pediu para que o rei pudesse liberar ele para que ele fosse para a cidade de Jerusalém para ajudar aquelas pessoas. Nesse momento também ele pediu algumas cartas de recomendação e permissão para que ele pudesse ir tranquilamente e pudesse fazer aquilo que ele precisava fazer na cidade dele. Então assim aconteceu, ele ali foi para a cidade dele, o rei liberou todos os recursos que ele precisava, liberou soldados e ferramentas e ele partiu para a cidade e dali depois de um tempo ele começou a construir a cidade dele, reestruturou a cidade e Neemias foi bem sucedido. E por que eu estou contando a história de Neemias para você? Porque no momento que vivemos hoje, as pessoas normalmente falam que não começa algo por falta de dinheiro, por falta de não ter os recursos que ele precisa para iniciar. Porém, quando a gente para analisar todos os padrões, as pessoas que fizeram grandes coisas, podemos perceber que todas elas, ou a grande maioria, iniciaram sem ter dinheiro. Simplesmente o que eles tinham era uma insatisfação de ver algo que estava errado e um desejo muito grande de fazer com que aquilo se resolvesse, que aquele problema ele fosse solucionado. E com desejo no coração de fazer acontecer, essas pessoas buscaram os recursos necessários, normalmente na mão de quem tinha ou fazendo parcerias com quem tinha esses recursos. E assim eles deram sequência no que precisava ser feito e conseguiram obter êxito. Abrindo um parêntese aqui, podemos analisar também o case de sucesso do Steve Jobs, onde ele tem hoje a empresa mais valiosa do mundo. Para que se tenha ideia do quanto vale a empresa do Steve Jobs, só ela compra todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. Estou falando agora de 2019, onde a empresa é a mais valiosa do mundo. E o Steve Jobs ele começou sem ter dinheiro. Tudo que ele tinha era uma ideia e uma insatisfação do que poderia ser feito e do que não existia no mundo. E ele foi lá e conseguiu fazer isso. E ele deixou todo um legado para várias gerações que vão vir depois dele. Então, depois de analisar vários cases de sucesso, estudar vários livros, eu percebo que tudo que nós precisamos para construir uma grande coisa é um desejo no coração e conseguir visualizar um problema. O que na maioria das vezes, o que impede as pessoas de fazerem grandes coisas é uma força de vontade maior
para ir lá e solucionar o problema. Porque o dinheiro ele existe, talvez não esteja na minha mão ou não esteja na sua, porém existem várias pessoas que têm muito dinheiro e não sabem o que fazer com esse dinheiro. Então tudo que nós precisamos fazer é dar o nosso testemunho, sermos as melhores pessoas que podemos ser hoje. E quando a gente tiver interesse em fazer algo, as pessoas que estão à nossa volta, quando a gente falar com elas o que nós estamos pretendendo fazer, elas irão sentir confiança em depositar o que elas têm na nossa mão para que a gente vá lá e faça o que precisamos fazer. Então fica uma sugestão, fica uma reflexão para você que está vendo esse vídeo. Seja o melhor que você pode ser hoje, no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida pessoal, com os seus amigos, com a sua família. E quando você sentir esse desejo ardente no coração de fazer algo, de solucionar um problema, você pode ter certeza, essas pessoas irão apostar em você. Ao contrário, se você não der um bom testemunho, as pessoas não vão acreditar em você. Elas não vão depositar o que elas precisam depositar para que você faça o que você precisa fazer. Porém, quando você dá um bom testemunho, você tenta ser sempre o melhor para você e para as pessoas que estão próximos a você. Você vai conseguir tudo aquilo que você deseja. Então essa história do Neemias, ela inspira a mim, eu tenho certeza que pode inspirar você, vai inspirar a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo. Neemias ele era apenas um copeiro do rei e pela insatisfação de ver o povo sofrendo e querer fazer algo pelo povo dele, ele pediu o apoio ao rei e o rei automaticamente concedeu. E concedeu por quê? Concedeu porque o Neemias era uma pessoa que servia ao rei com todo entusiasmo, com toda alegria. E para você que não tem ideia, naquele momento ser um copeiro do rei, servir vinho para o rei, era um trabalho, era um desafio muito grande, porque antes do rei tomar o vinho, o copeiro ele precisava tomar primeiro, porque naquele tempo era muito normal os reis serem envenenados. Então era trabalho do copeiro ir lá e tomar o vinho. Bom, se eu morasse naquele tempo, jamais eu iria ser copeiro. Graças a Deus eu não vivo naquele tempo e hoje não existe mais isso. Porém, Neemias fazia isso com muito entusiasmo e o rei, quando o Neemias pediu apoio ao rei, automaticamente o rei concedeu a liberdade dele e deu todos os recursos para Neemias ir lá e reconstruir a cidade. E você? O que você tem de desejo para construir e talvez você esteja acreditando que não tenha os recursos, que não tenha o capital para iniciar. O que você tem para realizar hoje? Então pegue esse exemplo do Neemias e busque no seu network, busque as pessoas que estão próximas a você, conte o que você deseja realizar e a probabilidade que alguma dessas pessoas irão depositar toda a confiança e recursos nas suas mãos para que você consiga realizar grandes coisas. Assim como Steve Jobs não tinha os recursos, mas ele tinha uma ideia, tinha uma visão e teve alguém que foi lá e depositou os recursos que ele precisava naquele momento. Então seja como Neemias, seja como Steve Jobs. No meu caso aqui nesse momento eu estou startando a agência de marketing digital em Guarapari. Estou iniciando sem recursos financeiros. O único recurso que eu tenho é o meu conhecimento e a minha rede de network. Com isso eu estou prospectando novas pessoas para se tornarem clientes e a partir dali estou ajudando elas a solucionar algum problema do qual eu já tenho conhecimento, vou lá, ajudo e com isso eu consigo obter os meus recursos financeiros. Então esse é mais um vídeo da série Empreendedorismo Bíblico. Se fez sentido para você, deixa o teu like aqui, ativa o sino e deixa o teu comentário sobre o que você está achando desse vídeo, se fez sentido para você ou não, e eu te vejo no próximo vídeo.